Terminado o período de sessões extraordinárias na Câmara de Vereadores referentes ao mês de julho aqui em Caldas Novas, eu estou ao lado do vereador Rodrigo Lima e ao lado do vereador Tony Marcos para saber deles a opinião em relação à revogação desse projeto de lei em relação à doação de áreas para igrejas. Vereador Tony Marcos, o senhor votou contra, né, essa revogação porque o senhor defende o ponto de vista de que as igrejas merecem ter esse espaço. Na verdade, essa mesma Câmara votou aprovando a doação de áreas para as igrejas, algumas evangélicas e também uma comunidade da Igreja Católica. E o que ocorre? O Ministério Público, no entendimento dele, achou que houve ilegalidade, acabou comunicando à própria Prefeitura e o prefeito enviou para essa Casa de Leis vários projetos pedindo a revogação, a grosso modo falando, né, para tomar as áreas de volta. Mesmo assim, nós entendemos que as igrejas têm um trabalho social importante, embora o Estado é laico, mas cada igreja faz um trabalho exemplar, um trabalho importante para a cidade de Caldas Novas. E no meu entendimento, o próprio Ministério Público está equivocado. Realmente, essas áreas deveriam permanecer com as igrejas e a Prefeitura de Caldas Novas não deveria ter enviado esses projetos aqui para a Câmara de Vereadores. E a gente fica lamentando, né, que realmente foram aprovados e essas leis, esses projetos foram revogados. Agora as igrejas vão ficar sem as suas áreas. Mas eu votei contra a revogação, ou seja, votei contra a tomada dessas áreas que tinham sido doadas para as igrejas de Caldas Novas. Está aí a opinião do vereador Tony Marcos e o senhor votou a favor, né, vereador? É verdade, e discordo inclusive do vereador Tony Marcos, a quem eu tenho um apreço, um respeito, uma admiração profunda, né, quando ele diz que inclusive não concorda com a posição do Ministério Público. O Ministério Público é o guardião dos direitos populares e a gente tem que reconhecer o trabalho que o Ministério Público realiza em Caldas Novas, no estado e em todo o país. Votei a favor da revogação, porque entendemos que nós não poderíamos de forma alguma causar um problema maior também para o município e até mesmo para a pessoa do prefeito Evandro Magal. Na verdade, o que aconteceu foi uma falha da Procuradoria. Houve uma substituição dos procuradores do município de Caldas Novas e a Procuradoria anterior havia feito um ajustamento de conduta com o Ministério Público para não doar áreas. E em seguida veio, através de outro procurador para esta casa, esse projeto fazendo as doações destas áreas e agora o próprio Ministério Público, né, comunicou à Prefeitura Municipal de Caldas Novas que o prefeito iria responder pelo crime de improbidade se não houvesse a revogação, já que ele havia assinado um TAC. Ou seja, passou despercebido pela assessoria do prefeito, o projeto veio, nós aprovamos e a revogação foi debatida, inclusive, com as pessoas que receberam as áreas, os presidentes de igrejas, também os pastores das igrejas, também, em comum acordo com a Câmara Municipal, aceitou esta revogação. Ou seja, não houve prejuízo para ninguém, isso automaticamente mostra que o prefeito também não houve, em momento algum por parte dele, má fé quando fez a doação. Porque se por um motivo ou outro ele for acionado juridicamente, ele terá a resposta que, na verdade, não houve prejuízo para ninguém e que ele ratificou aquela falha da sua equipe. Tá aí a opinião, então, dos dois vereadores e o que ficou definido é que foi realmente aprovado pela maioria essa revogação. Opinião do vereador Rodrigo Lima, opinião do vereador Tony Marcos. Obrigado pela entrevista, vereador. Quer falar mais alguma coisa? Não, só acrescentando, na minha opinião, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também. Aqui foram doadas várias áreas públicas, inclusive para particulares, e até hoje não veio nenhum projeto para revogar essas áreas públicas. Por que revogar das igrejas? Por que as igrejas são prejudicadas? Então, a gente é contra justamente isso, porque as igrejas fazem um trabalho bonito, um trabalho que soma na vida espiritual, na vida de cada cidadão. E outro detalhe que nos chama atenção, o prefeito, no meu modo de entender, ele está tentando livrar a responsabilidade dele, mandando esse projeto
para a Câmara esses projetos, né? Porque, na verdade, ele tirou proveito político no passado dessas doações, agora foi responsabilizado por isso e quer que a Câmara de Vereadores acabe o ajudando. Mas, na verdade, o nosso posicionamento foi esse, contra tomar essas áreas que foram doadas para as igrejas de Caldas Novas. E no meu modo de entender, não havia nenhum impedimento, por exemplo, da própria igreja, em comum acordo, numa decisão pessoal do pastor, ele devolver a área. Não havia necessidade de mandar para a Câmara. Eu não quero a área para não ter atrito, não ter problema, nenhum tipo de transtorno, vou devolvê-la. Então, ter mandado esses projetos para cá, realmente, eu acho que, de certa forma, é uma maneira do prefeito tentar se livrar dessa responsabilidade que o Ministério Público acabou atribuindo a ele. E para encerrar, vereador Rodrigo Lima, inclusive o senhor que é filho de um pastor e representa a situação, reconhece que, juntamente com toda a base, que a igreja evangélica ela é uma entidade que presta um grande serviço social e benéfico para a comunidade sem custo nenhum para o governo. É verdade. Inclusive, eu sou evangélico e tenho orgulho, né, e prazer de dizer isso para todas as pessoas, porque nós temos a obrigação de louvar a Deus e de reconhecer o trabalho filantrópico que as igrejas realizam também, né, para o bem da nossa sociedade. Quando disse o vereador Tony Marcos que pau que bate em Chico, bate em Francisco, ele colocou logo em seguida que o prefeito não deveria mandar a lei, né, que deveria ser feita a devolução espontânea por parte dos pastores. Na verdade, foi praticamente uma devolução espontânea, porque foi conversado antes com eles e eles aceitaram que fosse enviado para cá essa revogação de lei, senão eles estariam denunciando, procurando o próprio Ministério Público, porque já haviam recebido estas doações. Mas é importante a gente dizer que mesmo a doação espontânea não faria com que o prefeito, consequentemente, deixasse depois de responder juridicamente essa situação, já que havia assinado um TAC no passado para não dar mais permissão, né, de doações de áreas públicas. Mas a gente tem que reconhecer aqui publicamente que o prefeito Evandro Magal foi o maior prefeito de todos os tempos quando se fala em doações de áreas para a edificação de templos religiosos. Foi o que mais apoiou todas as religiões na cidade de Caldas Novas e todo mundo sabe que em momento algum ele quis causar nenhum prejuízo para ninguém. E todos sabem do reconhecimento, do carinho e do afeto que ele tem, especialmente pela comunidade evangélica do nosso município. Obrigado aos senhores, com imagens de Júnior Mauro Denilson Vieira para o Jornal Serra de Caldas.